Olá, boa tarde para você que está aí curtindo mais uma programação da AVC International Church. Eu queria comentar com você um pedacinho de uma frase que o Senhor fez questão de deixar registrado nas Escrituras. Naquele encontro que o Senhor teve na casa de Lázaro, Marta e Maria, o Senhor fez questão de nos dizer que Maria quedava-se aos pés do Senhor. Por que Ele fez questão de dizer isso? Porque o Senhor fez questão de nos ensinar que Ele gosta de pessoas que se relacionem com Ele. Mas Marta não se relacionava com o Senhor? Também. Mas Maria se relacionava de uma forma muito íntima com o Senhor. E é assim que o Senhor quer, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Sabe aquela coisa que você diz assim, meu coração é do Senhor Jesus, eu pertenço ao Senhor Jesus. Mas para que um relacionamento seja verdadeiro e recíproco, as coisas têm que acontecer assim. Eu pertenço ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus me pertence. O meu coração é do Senhor Jesus. Assim que nós temos que nos relacionar com o Senhor. Não é só ter Jesus no nosso coração, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor Jesus também nos tem. Este é o relacionamento que o Senhor espera de mim e de você. E no programa de hoje, o pastor Gesiel vai dividir conosco a visão da nossa igreja, a visão do Ministério AVC. Você não pode perder, é uma visão nova e impactante. Também nós vamos continuar conversando com a Lazinha e com o Cássio. Lembra o programa passado? Eles contaram pra gente aquilo que o Senhor tem feito, dividiram conosco o presente que Deus deu para eles aqui no Reino Unido. E hoje nós vamos continuar essa conversa. Olá, graça e paz para você. Nós estamos aqui, como prometemos para você, com a continuação da história do Cássio e da Lazinha. E para você que não assistiu o programa passado, nós estamos falando de milagre, de coisa que só o Papai do Céu faz. A história do Cássio e da Lazinha é uma história de 6 deportações, é uma história de nenhuma possibilidade de legalização, de 9 anos ilegal aqui nesse país, e o Senhor deu para ele algo muito especial. E hoje nós vamos compartilhar o milagre do Cássio e da Lazinha. Vamos lá, boa tarde para vocês de novo. Boa tarde. Então, Cássio, Lazinha, quero que vocês tragam para mim essa história de novo linda, porque a gente estava conversando sobre a legalização de vocês e vocês me contaram que o sonho de ser legal jamais acabou. Desde que vocês entraram aqui, com todas as deportações que aconteceram, a chama, o sonho estava aceso aí dentro. E me explica. Boa tarde, pastora. Então, é verdade. Isso nunca morreu. Eu acho que a gente pode perder tudo. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa, quando nós voltamos de Santos a primeira vez para Minas, que eu estava deixando ela para vir para a Inglaterra pela primeira vez. Eu me lembro que a primeira deportação, que eu cheguei para ela e a gente não tinha uma panela. É verdade. Eu disse para ela, falei, amor, a gente pode perder tudo. Liga não, filha. A gente só não pode perder a fé. Nós vamos conquistar. Nós nascemos para conquistar. E se Deus é grande, é conosco, nós vamos vencer. E humanamente falando, naquela época, meu Deus, foi uma época muito difícil. Mas igual a senhora mencionou, nós passamos por várias adversidades, várias dissabores, várias lutas diferentes umas das outras, mas sempre tinha dentro de nós que um dia a gente ia conseguir. Eu me lembro, pastora, que certa feita eu estava com os amigos
dentro da casa e a gente conversando. Eu tinha 6 meses de Inglaterra, nunca esqueço disso. Tava o David, tava o Adriano, tava o meu irmão e mais algumas pessoas. A gente estava dentro da casa conversando, uma alegria, preparando para dormir na cama. A gente, cada um na sua cama, o quarto era grande. Eu disse assim, meu Deus, eu preciso legalizar, preciso agilizar para mim ficar legal no país. Aí eu lembro que dentro naquela hora ali foi motivo de riso. Aí eu me lembro que o David falou, poxa vida, mas onde que esse camarada está com a cabeça? O cara não tem entrada no Reino Unido, o passaporte dele não tem carimbo de entrada, de nada. Como que ele quer legalizar? Como? Rapaz, ele falou com essas palavras, ele falou assim, rapaz, você, se eles descobrirem você aqui dentro, para eles você é igual Bin Laden. Ele usou essas palavras. Porque você nunca entrou aqui pelo portão da frente? Nunca. Eu nunca consegui entrar aqui como a maioria das pessoas entram, chegam, é o caminho, o carinho igual ela entrou. Então, assim, dentro de mim, na verdade, existia uma lacuna. Se é uma coisa que me atormentava, era ser ilegal. Porque aqui dentro você não existia. Eu não existia. Eu não podia ter uma vida. Eu tinha uma vida normal, como qualquer outra. Mas dentro de mim, da minha alma, eu sentia um vazio. Poxa, meu Deus é grande, isso para ele não é nada. E eu tô com problema com as autoridades. Eu não posso sair, eu não posso entrar, eu não posso fazer nada. Então, assim, era um conflito dentro de mim, mas eu sabia que um dia Deus ia colocar a mão. Essa eu nunca perdi essa certeza, essa convicção. De que um dia o sonho ia vir à tona. Um dia eu sabia que vinha à tona. Agora, dentro dessas adversidades, eu me lembro que uma vez eu queria desistir, né, amor? A gente queria ir embora, a gente fez plano, projetos de ir embora para o Brasil. Falei, poxa, não dá mais. Não por falta de desacreditar em Deus, não por falta de fé, não por falta de querer lutar. Mas passou pela cabeça, assim, da gente querer fazer projeto de ir embora, mas nunca dava certo também. Talvez você pensou assim, eu acho que foi empolgação minha. Exato. Exatamente. Eu cheguei a passar para a minha cabeça que aquilo era coisa da minha cabeça, que era uma coisa que Deus não tinha. Que Deus não tinha. E quando eu senti que estava tudo perdido, quando eu tive lá no... Eu costumo dizer, quando eu tive lá no mais profundo, assim, que foi o mais difícil. Lá na baleia de Jonas? Lá na baleia de Jonas. Exatamente, lá na baleia de Jonas. Foi onde que eu cheguei a um conflito dentro de mim. Eu falei, poxa Deus, eu estava dentro da prisão, uma cela, e eu dentro daquela prisão me lembro, pastor, que eu falei, poxa vida, Deus, acabou. Vem cá, mas eu quero saber como que você foi parar nessa prisão. Então, depois de tantos dissabores que eu tive, um dia eu voltando e de carro, estava vindo uma cliente, que eu trabalho com a minha esposa, ela me aguardando em casa. Eu falei, não, amor, já estou chegando. Ela me ligou, o policial me parou e pediu os documentos do carro, dei tudo para ele. Ela me ligou, eu falei, não, irmão, já estou chegando. Essa é a minha fé. Eu falei, já estou chegando. Cheguei mesmo. 10 minutos depois, só que eu cheguei com um policial junto. Acompanhado com os policiais. E com o meu carro preso, que foi pro guincho. Então o policial me parou, perto da minha casa, falou, mas você é do Brasil? Eu falei, sou brasileiro. Assim, você pode contar o motivo que ele parou você? Na verdade, era uma blitz, porque ele veio com a moto, né? Estava andando pelas ruas, na verdade, tinha uma blitz naquela rua. E agora, ele parou mesmo para chequear os documentos. Aí, os documentos do carro, tudo ok, tudo. E só que a conversa foi estendendo, né? Ah, mas você é brasileiro, mas quanto tempo você está aqui? Né?
Aí dali ele quis ir na minha casa, então nós chegamos em casa, amor, que, ó, esse aqui o policial tá chegando aqui e... Rosinha, diz pra mim, o que aconteceu com você na hora que você viu o Cássio entrando com o policial dentro de casa? Olha, pastora, olha, eu não consigo passar para a senhora, porque foi não sei, eu comecei a tremer as pernas e eu já pressentia que algo estava errado, porque o que um policial estava fazendo na minha casa junto com meu esposo? Eu esperando ele, sendo que eu havia falado com ele no telefone há 10 minutos atrás, ele falou que já estava chegando. Você já estava com a polícia quando falou com ela? Estava com a polícia. Quando ela me ligou, eu falei, não, amor, eu tô aqui com o policial aqui, tá só vendo a documentação do carro aqui, já tô chegando. Aquilo para mim foi normal. Não vai acontecer nada, nem me passou pela cabeça, nada, sabe? Quando ele entrou lá com o policial... Na realidade, ele já estava consciente da sua ilegalidade. Na realidade, ele já sabia que eu estava ilegal, porque ele deu vários telefonemas durante a nossa conversa. Aí já foi chegando mais gente. Ele já chamou outro oficial de polícia, com outra viatura, já chamou outro colega e minha casa foi virando um departamento de polícia. Departamento de polícia, digamos assim. Até o momento que ele falou assim, vocês vão ter que nos acompanhar. Para a delegacia de Stens. Foi eu e ela, entramos dentro do carro, ele falou, seu carro vai ser guinchado, tá preso, vocês vão para a delegacia. Tudo bem, ok. Mas e o Matheus? Para a escola. Exatamente, pastora, na hora que ele falou isso, a primeira pessoa que me veio na cabeça, e eu falei para ele, falei, mas o meu filho, eu tenho um filho, eu tenho uma criança, ele está na escola, e como que ele falou assim, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe que alguém vai lá ou a senhora liga, vamos com a gente, o primeiro passo que vocês têm que fazer é me acompanhar. Era por volta de que horas? Era por volta de 1 da tarde. O coração de mãe deve ter ficado desesperado, porque 3h30 já saía da escola. 3 horas. 3 horas. 3h30 ele chegava em casa. E quando... Meu coração ficou... Nossa, foi... Qual foi a primeira reação? O que você fez? Primeira coisa que eu fiz, eu passei uma mensagem pro meu filho. Isso, já nós, a caminho... Não falei nada para ele o que acontecia, mas eu disse, eu vou demorar um pouco, meu filho, não se preocupe. Na mensagem. E assim que eu terminei de passar a mensagem, ele me tomou o celular. O policial? É. E quando nós chegamos na delegacia, sabe aquelas cenas que a gente vê só em filme? Ufa! Quando eu cheguei na delegacia, pastora, primeira coisa, eles separaram a gente. Separaram a gente. Eu cheguei, ele falou, esse é o sargento, foi apresentando. Aí ele pegou meus documentos, minha carteira e falou assim, você tem o direito de ficar calado, porque o que você falar pode ser usado contra você na corte. A partir de agora, eu estou te prendendo, você está preso. Naquele momento, eu me senti o pior mortal na face da terra. Quando eu vi minha esposa entrando na sala, desculpa, quando minha esposa entrou, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo, Pai? Como chefe de família, o que eu estou fazendo, Senhor? Quando minha esposa entrou naquela sala, me perdoa. Eu falei, Deus, eu estou preso, Pai. Eles vão fazer a mesma coisa com a minha esposa, Pai. O que eu estou fazendo, Senhor? Eu não consegui achar resposta por que aquele policial me parou, eu não consegui achar resposta por que nós estávamos ali. Eu tinha consciência que eu tinha quebrado a lei inglesa, eu sabia do ato que eu tinha infringido a lei. E naquele momento foi triste olhar para minha esposa dentro daquela sala. Você estava consciente que maldição sem causa não pega, mas naquela hora tinha uma causa.
Exatamente. Então, pastora, foi, sabe, eu falei, poxa, eu sou homem, eu não importo de ir para uma cela dessa, mas, poxa, minha esposa, o que eu faço? Eu não podia fazer nada. Aí ele aquela cena que eu falei para a senhora que a gente vê só em filme, ele disse assim, você tem o direito de ficar calado, o que você falar pode ser usado contra você na corte, eu estou te prendendo porque você está ilegal. Aí já me puseram, me levaram para a cela. Eu sabia que ia fazer o mesmo com ela. E fizeram Lazinho mesmo com Sim, você? eles fizeram. Pôs ela em outra estive cela. Por algumas horas. Fiquei lá por algumas horas nessa cela. E o porquê que você foi liberta, né? E o Cássio não? Eu fui interrogada e fui liberta após algumas horas, pastora, por causa do Mateus, do meu filho. E durante o tempo que eu estive lá, eles me deixavam comunicar com ele, ligar para ele, me certificar que ele estava salvo, que ele estava bem, ele foi para a casa de um amigo. Mas quando foi, após eu penso umas 6 ou 7 horas, eles me liberaram, por causa do meu filho. Mas o Mateus já sabia que vocês estavam presos pela imigração. Ele sabia que a gente estava lá, mas ele sabia, eu já havia falado para ele pela fé, porque eu nem tinha certeza que eu ia ser liberta, mas pela fé eu já falava para ele que a gente ia sair, eu e o pai dele. Eu falava que era eu e o pai dele, que ele podia ficar tranquilo, que eles estavam apenas nos interrogando, que aquilo era demorado mesmo. Para mim, deixar ele tranquilo, porque a minha preocupação era a aflição também dele. Sozinho? Ele sozinho, como que ele estaria se sentindo? Ele não poderia falar para o amigo que estava se passando com os pais dele, ele não poderia falar, sabe? Porque eles não iriam entender. E a minha preocupação era essa, mas graças a Deus, depois de umas 6 ou 7 horas, eu não saí com o Cássio, mas eu pude ir embora para casa para cuidar do meu filho. E o Cássio ficou? Então, Ficou. Quando o inspetor da delegacia chegou na minha cela, já era tarde, umas 7 horas da noite, ele chegou e disse assim, olha, a gente vai para um depoimento. Você ficou numa cela sozinho? Sozinho, ela em outra. E você vai passar por um depoimento, eu vou te entrevistar, você quer intérprete? Eu falei, não precisa não. E ele falou, você está bem? Eu falei, tô. E ele falou, você está pronto para ser entrevistado? Eu falei, tô. Ele falou, nós vamos te dar um advogado. Eu falei, ok. E ele disse que naquele momento que a gente, no outro dia, eu ia passar por um depoimento com a polícia e no outro dia, pela manhã, eu ia passar por uma entrevista com um oficial de imigração, na home office. Então, naquele momento, eu dentro da cela, eu me lembro que ele saiu, eu falava, poxa vida, Deus, meu Deus, como que está a cabeça do meu filho neste momento? Como que ele está recebendo tudo isso, pai? Eu estou com vergonha do meu filho. Estou com vergonha, como que eu vou expressar para ele, como que eu vou explicar isso para ele? E com vergonha da minha esposa, de ter, poxa, como que eu... E ela, falei, poxa vida, Deus, como... Minha esposa... se culpando. Me sentindo culpado. Aí eu cheguei naquele momento a dizer para mim mesmo, poxa vida, Deus, isso era uma coisa da minha cabeça, hoje eu vejo, o Senhor não tinha Inglaterra para mim, isso não era para mim, hoje eu entendo, Deus. Tá bom, eu vou embora, acabou, eu já sabia que era dali para ir embora. Aí eu falei, Deus, se o Senhor não tem isso aqui para mim e eu não quis entender, uma coisa eu te falo, porque eu não tenho nem força para te ficar fazendo oração aqui agora, mas uma coisa eu te falo, eu te amo da mesma coisa, Senhor. A mesma coisa, Pai, eu continuo te amando. Mas o Senhor sabe que eu detesto perder, Pai, eu vou chegar no Brasil como um fracassado, eu vou chegar como se o mundo tivesse desabado nas minhas costas. Eu não sei perder. Como que eu vou olhar para o meu filho? Onde que eu estou? Estou dentro da cadeia, pai. E não conseguia achar resposta. E falava, não, porque o Senhor não tem. Acabou. Amém. Aí eu aprendi a fazer uma oração dentro da cadeia. Jesus, seja feita a tua vontade. Era a minha oração de manhã e de noite.
Jesus, seja feita a tua vontade. Aí eu me lembro que eu fui para o depoimento, eles arrumaram um advogado antes do depoimento. Você foi preso na terça-feira? Na terça-feira. E antes de eu ir para o depoimento, o advogado veio conversar. Como que você entrou, como que você está aqui, aí quer saber tudo. O advogado que eles providenciaram para você? Sim, o advogado do governo. E ele disse assim, olha, eu falei para ele, olha, eu vou ser sincero para o senhor. O senhor, é muito fácil eu expressar aqui a verdade e vocês me colocar dentro do avião e me colocar no meu país de volta. Isso é muito fácil, ao invés de vocês me ajudarem. Então, eu não quero falar nada. Vocês não vão me ajudar? Para quê? Eu tenho que falar? Não, direito seu. Você não, eu não quero falar como que eu entrei, como que eu cheguei. Isso não vai resolver. Eu conheço os procedimentos, eu conheço vocês, eu já fui deportado. O senhor sabe, está aí, o caderno do senhor aí, o senhor já tem toda a informação, já fui deportado 6 vezes. Aí ele disse, não, mas você vai pegar de 6 a 10 meses de cadeia. Porque você infringiu a lei, porque você... Eu falei, não, tudo bem, você tem que... Mas eu preocupado com a minha esposa. Eu falei, poxa vida. Aí eu disse assim, ele falou, mãe, mas tem um jeito de você resolver. Eu falei, como? Ele falou assim, você assina, nós vamos liberar você para a imigração e você assina e você vai ser deportado. Eu falei, estou dizendo? Você não ia precisar pagar, né? Ir para a corte. Sim. Ir para a corte. Isso que ele estava querendo. Não ia precisar ser preso. Isso. Porque a corte que ia me julgar e me dar a minha sentença. Ia ser entregue direto para a imigração para ser deportado. Isso. Aí eu falei para ele, falei, não, mas para vocês é fácil resolver. Então, aí eu era um senhor, eu acabei, isso não vai mudar em nada. Eu falei, não, entrei assim, foi assim e tal. Ele falou, não, ok, mas você não precisa de falar no depoimento, não. Eu falei, tá bom. Aí você contou toda a sua história para ele? Contei toda a minha história. Aí nós fomos para o depoimento. E eu preocupado com a minha esposa, eu falei, poxa vida, minha esposa aqui, meu filho, como está a cabeça dele? Meu filho vai, como que ele está recebendo isso? Meu Deus, ele não pode, meu pai, minha preocupação era com eles. Aí eu fiquei muito feliz quando eu escutei o inspetor, que eu estava voltando, que eu estava na sala conversando com o advogado, eu escutei o inspetor falando, não, nós vamos ouvir o depoimento da Lázara primeiro, que nós temos que liberar ela hoje, que ela está com criança. Eu falei, poxa vida, era tudo que eu queria ouvir. Ali eu já senti um ânimo, uma alegria de saber que ela ia embora. Embora, sim, ela não estava sendo liberada, mas ela tinha uma fiança que chamava Deio. Deio é uma fiança que ela tinha que ir na polícia durante 3 vezes por semana. Não é que ela estava liberada, não é. Ela estava... Estava sobre os cuidados. Isso, ia para a corte. E quando eu fui para o depoimento, o inspetor, muitas perguntas, muitas coisas que ele me perguntou e, enfim, ele falou, poxa vida, mas você tinha... Eu falei, olha, eu tenho ciência do que eu errei, que eu infringi com a lei, eu tenho eu estou convicto do meu erro, mas uma coisa, o senhor tem família? Tem. Não, o senhor tem filhos? Tem. Então, o meu erro que eu fiz foi porque eu sei que eu estou errado diante da lei, eu infringi a lei, eu estou ilegal no país, mas eu estava apenas cuidando da minha família. Aí ele, entendo e tudo. Mas aí no outro dia eu fui numa entrevista com o Home Office. Aí você me contou que depois que você foi preso, que você foi levado para o Home Office com destino já a ser deportado, porque já estava toda pronta a sua deportação, você conheceu um amigo. Sim. E que vocês tiveram... Ele te ajudou, como que foi esse encontro? Então, quando eu cheguei no centro de detenção, eu ouvi a voz de Deus, onde que eu achei que estava tudo perdido, que eu estava indo embora para o Brasil na terça-feira. A oficial de imigração já tinha providenciado o meu ticket, falou que minha esposa e meu filho poderiam ir comigo ainda na terça-feira. E ele chegou e falou, o que você está chorando, né? Eu chorando, eu falei, eu estou muito triste e tal, aconteceu isso e isso comigo. Ele falou, não, mas você é um rapaz de Deus, não é? Eu falei, sou. Então não chora não, levanta a sua cabeça, luta. Aquilo veio lá do trono de Deus. Então aquela hora eu senti Deus falando comigo. É bom nós falarmos que ele também era evangélico. Você me contou que ele era um rapaz o James, um sul-africano. Um sul-africano, da África do Sul, mas que ele também conhecia o Senhor. Tinha a mesma fé, conhecia o Senhor.
E nós oramos junto e ele disse, olha, não, vai à luta, você não perdeu não. Ele deu uma palavra para mim que eu nunca esqueço, Tiago. A fé sem ação, a fé sem obras é morta. Então, luta, age. Peguei o telefone, é isso que eu precisava. Enxuguei minhas águas, falei, a partir de agora você não viu chorando mais não. Levantei minha cabeça, já peguei o telefone, liguei para minha esposa e falei, olha, vai atrás do Tiago, um advogado que a gente, amigo nosso, falei, vai atrás dele. Cássio, mas é isso mesmo que você quer? Eu tinha ligado para ele falou que para entrar com o processo de soltura são 4.000 libras, a gente não tem esse dinheiro. Eu falei, não tem problema, vai no banco, faz um empréstimo, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Deus falou comigo, eu estou convicto do que eu quero. Pode ir. E ela foi para Londres. No que ela foi, atrás do advogado, para resolver a situação, eu estava ali e eles chegaram, eu estava conversando com o pessoal, o pessoal que estava sendo detido, o pessoal da Colômbia, os paquistaneses, nós estávamos numa mesa, chegou o oficial de imigração e disse, Mr. Alves. Eu falei, pois não, eu fiquei de pé. Ele falou, olha, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer ouvir primeiro? Eu falei, poxa vida, eu não aguento mais, Senhor, estou indo embora terça-feira, deportado, eu vou chegar no Brasil arrasado, o que mais pode acontecer? Aí ele disse assim, ó, eu vou falar a ruim primeiro, depois eu falo a boa. Eu falei, ok. Ele falou assim, ó, a ruim é que você não vai dormir com nós hoje à noite. Nossa, aquilo pra mim, eu falei, meu Deus. Não passou pela sua cabeça assim, vou embora hoje mesmo pro Brasil? Não, não. Não. Aquela hora ali eu já sabia que, meu Deus, eu fiquei até assim, sem palavras, sem rumo. Ele disse assim, agora eu vou te falar a boa. Já falei a ruim com um sorriso, lembro direitinho a expressão dele, ele com um sorriso e disse assim, nós estamos te liberando agora. Eu falei, meu Deus, eu não acreditava no que eu estava ouvindo, eu falei, só Deus para fazer isso. Aí o pessoal que estava lá, o paquistanês, uns amigos que a gente fez umas amizades ali, já deram um grito, foram me abraçar, poxa vida, tal. Eu falei, não, Deus é tremendo, tal. Eu falei, poxa, aí eu já peguei minhas coisas e saí, eles me deram um voucher para me pegar o trem, não quis nem ligar para amigo. Eles ainda te deram um voucher? Me deram um voucher. Para você voltar para casa? Isso. Sim. E eu saí nas ruas chorando, eu falei, não, eu quero voltar de trem. Cássio, diz para mim, o que eles falaram? A gente está te liberando por causa disso? Nada, falaram nada, falaram, nós estamos te liberando, me deram só uma carta, falou, você não pode trabalhar. Eu acredito que naquele momento ali, o próprio Deus entrou com a providência. Aí Deus é tão generoso que eu me lembro que eu saí numa quinta-feira, eu cheguei em casa, nós tudo alegre, tudo eufórico, eu, minha esposa, meu filho se abraçando e agradecendo a Deus. Eu falei, poxa vida, amanhã cedo, de manhã eu quero levantar, eu quero ir lá no Dr. Tiago, né? Que ele ia entrar com ele estava providenciando para entrar com o processo de soltura. Eu falei, eu quero ir lá acertar com ele, porque era muito dinheiro, era 4.000 libras. Você achou que era o processo de soltura sim, que estava em andamento já? Sim, mas na verdade minha esposa não tinha nem chegado em Londres quando ele foi liberto. Quando eu fui liberto, para acertar com ele. Então, na verdade, ele estava no caminho. E quando eu cheguei lá, no Tiago, eu falei, olha, doutor Tiago, eu vim aqui porque a gente tem que acertar como que ficou. Ele falou, acertar o quê? Eu não fiz nada. O seu processo, eu ia começar a trabalhar nele na segunda-feira, isso era na sexta. Ele falou, não. Ele falou assim, mas como? Ele mesmo foi uma surpresa para ele. Você estar lá na frente dele. Exatamente. Aí eu falei, poxa vida, mas aí eu entendi uma coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém, porque o próprio Deus colocou a mão, sabe? Então assim, uma coisa que eu achei que estava pagando 4.000 libras para um profissional fazer, não. O Senhor tinha agido. O Senhor. Então eu não sei, porque o milagre, contra fatos não há argumentos. Então hoje eu tenho os documentos, eu costumo dizer, Deus me deu a vitória na home office, na polícia e na corte, nas 3 esferas das autoridades inglesas, que eu tive problema com as autoridades. Lazinha, e durante esse tempo que ele estava lá preso, nesse processo, o Mateus teve uma experiência com o Senhor. Eu quero que você fale a respeito dessa experiência que o Mateus teve com o Senhor. Sim, pastora. Foram 2 dias, esses 2 dias, me doía o coração de ver meu filho, como meu filho estava, inconformado com a situação.
ele estava inconformado. Aí, no terceiro dia, eu falei, meu filho, você tem que ir para a escola, você tem que viver a vida, você tem que ir. Não pode ficar em casa assim, você vai ficar doente. E ele falou assim, olha, mãe, hoje eu falei com Deus. Eu falei com Deus essa manhã, mãe. Se Deus existe, eu falei para ele, olha Deus, se o Senhor existe, não deixa meu pai embora assim, não deixa a gente ir embora assim. Porque o meu pai não merece isso, meu pai não gosta de perder. Ele sempre soube que o pai dele não gosta de perder. Se o Senhor existe, e eu falei, meu filho, não faça isso, meu filho, é claro que Deus existe. Mãe, não interessa, mãe. Eu falei isso para Deus. Isso ele conversou comigo e foi para a escola. Quando foi à tarde, aconteceu tudo isso, pastora. O Cássio foi liberto. Enquanto eu estava no caminho, indo para o advogado, ele já tinha sido liberto. Deus já tinha dado a vitória para nós. Amém. Essa foi a experiência que meu filho teve com Deus. Aí ele falou para mim, mãe, Deus me respondeu. Porque sem o Cássio saber, eu sei da história já, tá? Que antes o Cássio ligou primeiro pro Mateus. Uhum. Não foi para contar? Sim. Primeiro para o Mateus. Ele foi o primeiro a saber. Não que o Senhor tivesse necessidade de provar nada. Não. Mas o Senhor falou, filho, eu sou Deus. O celular dela estava sem bateria. Foi eu tentei falar com ela. Porque eu estava no caminho, indo para lá, para Londres, para ter com o Tiago. E meu celular acabou a bateria. Porque eu naquela aflição, naquela correria para colher os documentos, eu esqueci de colocar meu celular para carregar. Ele acabou a bateria. Foi o primeiro que ele falou, foi para o Mateus. Filho, eu estou indo para casa. Mas e daí? Aí que vocês ainda estavam ilegal. Ilegal. Solto, ilegal. Né? A imigração tinha te liberado, mas você estava ilegal. E agora? Então, pastora, eu costumo dizer para minha esposa que foi a oração verdadeira, sincera, pura do Mateus. Como eu estava ilegal, eu corri para o advogado e a gente providenciou. Ele entrou com um pedido de visto e falou, olha, mas eu não sei, as chances são mínimas porque você teve problema com a polícia. E o seu histórico é horrível. Porque você... nem sequer tem entrada no país. Eu falei, não tem problema não. Ele falou assim, olha, a gente tem uma grande chance, a gente tem uma chance de ganhar. Ele falou, não tem uma lei específica para isso, mas a gente tem uma chance de ganhar no Human Rights, mas na corte. Eles vão negar, provavelmente eles vão negar pelo ocorrido. Ele já deu uma certeza que em primeira instância ia ser negado. Sim. Ia ter que recorrer. Sim. Ia ter que recorrer, que eu poderia ganhar na corte. E eu falei, não tem problema. E na Suprema Corte, né? Dicas de passagem. Corte. Nem na... Não, porque existe a corte e depois ainda tem a High Court. Mas ele falou que eu poderia ganhar na corte. E então, para mim, aquilo... falei, não tem problema não. Porque eu sabia que Deus não faz nada pela metade. O que Deus faz, Ele faz por completo. Quando eles me liberaram, eu já sabia. E alguma coisa o Senhor estava tramando, né? Pastora, interessante que o Cássio esqueceu de citar, né? Tantas coisas foram faladas, são história, né, muito grande, o Cássio esqueceu de falar. Quando... ele foi lá, ele estava na polícia, que a Home Office havia entrevistado ele, já tinha dado por consumado que ele iria para o centro de detenção e dali ele iria para o Brasil, ele ficou arrasado, ele me ligou, 5h30 da manhã. Ele me acordou, me ligando e ele falou assim, olha amor, chorando, ele falou para mim, não tem jeito, eles acabaram de me entrevistar aqui, daqui eu já vou para o centro de detenção lá, em Londres e dali para o Brasil. E ele ainda tentou me animar, não, mas tem problema não, eu já tenho planos para nós lá no Brasil e nós não precisamos mais disso aqui não e tal. Mas eu senti que ele estava falando aquilo só da boca para fora, só para tentar me animar. Eu sabia que ele estava arrasado. Mas naquele momento, pastora, naquele instante, o Senhor me deu
uma palavra para eu falar para ele, mas essa palavra veio do fundo, do mais fundo da minha alma. Eu falei: Cássio, não se preocupe, Cássio. O Senhor vai tirar nós dessa. Nessa hora eu não aguentei. Eu caí em pranto, eu falei: poxa vida, eu tô aqui fedendo, eu tô aqui nessa situação. Eu falei: essa veio do trono de Deus, nós vamos sair dessa. Eu falei: poxa, onde que minha esposa está encontrando tanta força? Senhor, pastora. E o Senhor encaminhou as coisas para que isso acontecesse. Amém. E eu quero perguntar para vocês, isso tudo, da prisão do carro até hoje, tem quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Depois que você saiu da imigração, que a imigração te liberou, quanto tempo demorou para você ter a tua legalização? Depois que eu saí da imigração, todo o tempo, foi 5 meses. 5 meses, pastor. Foram 5 meses. Exatamente 5 meses. E hoje você é um cidadão legal no Reino Unido. A Nós honra somos. e glória do Senhor, Deus me deu essa graça. E eu queria que você então mostrasse para as câmeras, Amém. né? O nosso Deus, que é Amém. Deus, que assim como ele parou o sol com o profeta, ele deu um jeito, porque o homem deu a sentença, mas a última sentença era dele. Amém. É né? verdade. E eu quero que você mostre para a câmera. A Lazinha vai segurar o Também dela, segura assim. né? E você vai segurar o dele. Amém. Flávio, tem como chegar pertinho? Como que faz? Esse é o Visa de Residence Permit, depois eu posso aplicar para o Indefinite Stay, depois posso aplicar para o inglês. Então, são dádivas que veio do Senhor, que foram mais de 8 anos de lutas, de lágrimas, de adversidades, enfim, mas Deus nos deu a vitória. Esse é o Deus que eu sirvo. Amém. Amém. Esse é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém. Amém? Amém. E eu quero agradecer vocês por partilharem conosco essa história tão linda, né? Eu costumo dizer que nós somos o canal da glória de Deus na terra. Amém. E que nós Verdade. às vezes não entendemos o porquê nós passamos por certas situações. Mas o Senhor nos usa para que o nome dele seja glorificado na terra. Amém. Amém. Que vocês agora, vocês já têm desenvolvido um trabalho que eu sei, mas que agora vocês honrem mais e mais o Deus que vocês servem. Amém. Amém? Amém. Obrigada por vocês dividirem essa história conosco. Nós é que agradecemos de poder falar que Deus fez nas nossas vidas, pastora. Amém. Amém. E essa foi a história do Cássio e da Lazinha. O milagre vindo do céu para a vida deles. E eu quero dizer para você, porque eu sei que há muitas pessoas nessa mesma situação. Quero dizer para você que se você deseja, o Senhor honra o teu desejo. Honra o Senhor, porque Ele vai te honrar. Não desista, vai atrás dos seus direitos, vai às últimas consequências, porque Ele vai honrar a tua fé. Que Deus abençoe você. Amém. Amém.